Olá pessoal, muito bem-vindos. Vamos dar continuidade às nossas reflexões aqui sobre os benefícios por incapacidade. Nós estávamos estudando o auxílio-doença e a gente descobriu ali na análise do auxílio-doença que para a concessão do auxílio-doença é necessária aqui a existência de uma incapacidade parcial ou temporária. Já sabemos que não é preciso que uma pessoa esteja totalmente incapacitada para receber o benefício do INSS. Se ela estiver incapacitada para o exercício da sua atividade, isso já é suficiente para que ela tenha direito a um benefício. Só que vai ser o auxílio-doença. Então, por isso, quando a gente fala lá no auxílio-doença, a gente está falando de incapacidade parcial. Ou então, ainda que seja uma incapacidade total, ela, se for temporária, também vai dar direito ao auxílio-doença, né? Então, incapacidade parcial ou temporária, auxílio-doença. Eu lembro a vocês que também destacamos na aula passada que não interessa a causa da incapacidade, se foi doença ou acidente, os dois eventos vão dar direito ao benefício, porque o que interessa aqui é a incapacidade e não a doença, e não o acidente. Então, o fato de eu ter uma doença ou ter uma lesão de acidente não vai impactar aqui na definição do benefício. É claro, tem algumas repercussões ali na carência, enfim, mas eu posso ter direito ao auxílio-doença ainda que a minha incapacidade decorra de um acidente. O nome auxílio-doença é muito ruim, ele está errado, na verdade. Ele está aí por motivos históricos. O ideal seria que fosse auxílio e incapacidade. Então, porque ele reflete uma imprecisão, né? Ok, e avançamos bastante nessa análise do auxílio-doença, até para que a gente possa ter uma visão bastante prática. Trabalhei bastante com vocês a importância da gente olhar não apenas para a doença, para a lesão, para o impedimento que a pessoa tem, mas para o outro lado, para a atividade que a pessoa desempenha. Porque de nada adianta eu falar que a pessoa está com um estado de saúde ruim, se eu não digo qual é a atividade dela e como esse estado de saúde impacta no exercício da atividade. Então eu tenho que provar a atividade dessa pessoa. Aliás, aqui vem uma observação importante também, que é a seguinte: às vezes as pessoas não têm muito definida a atividade que ela desempenha. Quando é empregado doméstico, trabalhador avulso, você tem isso mais definido, mas alguns contribuintes individuais, não. É claro, você está falando de um advogado, está falando de dentista, está falando de médico, também tem bem definido aquilo ali. Mas às vezes você tem ali aquela pessoa que está trabalhando como faxineira em um determinado momento, está trabalhando como manicure em outro momento, está trabalhando como costureira em outro momento, e a pessoa não vai trocando ali o código no INSS, não vai modificando a inscrição no INSS, segue recolhendo a contribuição. Então, às vezes a perícia é feita considerando uma atividade e a pessoa está desempenhando outra atividade. Imagine só que às vezes você tem ali, a pessoa trabalha realmente como faxineira, mas ali, até porque não está mais conseguindo fazer aquele esforço físico e tal, nos últimos dias ela pegou e trabalhou ali como manicure. E aí na perícia do INSS ou na perícia judicial mesmo, o perito fala: você trabalha com o quê? Nas últimas semanas eu estava fazendo unha na casa da dona fulana, não sei o que e tal, manicure. E aí vai falar: olha, não pode desenvolver atividade com esforço físico, mas como é manicure pode desenvolver atividade. Olha o problema, né? E na verdade, ela estava quebrando o galho ali como manicure, mas a função dela mesma é faxineira. Então, olha a importância de você esclarecer bem esse ponto na sua petição, trabalhar e comprovar o exercício da atividade. Olha, ela trabalhava como faxineira na casa do fulano, tem aqui declaração, olha aqui como é que era o esquema de trabalho, tá aqui, o trabalho dela era faxineiro. Ela não pode exercer esforço físico, então não pode exercer a sua atividade habitual. Tá? É muito importante você se preocupar também com a prova da atividade da pessoa. Coisa que na prática poucas pessoas fazem. A maior parte das petições de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a maior parte foca só na doença, só na incapacidade, esquece o outro lado. E isso dá margem a muitos indeferimentos, dá margem a discussão sobre pré-existência ou não. Você provar que a pessoa realmente estava trabalhando, te afasta a pré-existência, ela estava exercendo atividade, conseguia trabalhar.
né? Você fica ali no esforço para provar o dia da doença e tal, e ao invés disso você pode provar, olha, tem a discussão sobre o dia da doença também, mas a maior prova de que ela conseguia trabalhar é que ela realmente estava trabalhando, está aqui. Tá? Vamos lá, temos... O bom do direito previdenciário é que sempre tem novidades, né? Você pode ter prova de diversas formas sobre isso, uma declaração da pessoa, porque você não está querendo provar tempo de contribuição, que aí tem restrição, né, para prova. Mas declaração de quem toma o serviço, você pode, dependendo de qual é a atividade, vamos supor, você quer provar que a pessoa é manicure, tá? Você pega lá, olha... Tem aqui, a nota fiscal está comprando esmalte, essas coisas, levou lá no lugar para afiar, sei lá, a tesoura, o alicate, então tem ali, tá? Ok, agora olha só, né, temos algumas novidades, não para, direito previdenciário é incrível, mas nós temos, primeiro, assim, uma novidade que ainda está sendo, né, vai acabar de se concretizar por esses dias, que foi a conversão em lei da medida provisória 871 de 2019. A medida provisória de janeiro foi aprovada essa semana, antes de ontem, no Senado Federal, já tinha sido aprovada na Câmara. Aliás, hoje, né, dia 5, quarta-feira, nós vamos fazer uma live na página do IDS. Estão todos convidados, tá? Hoje, 8h30 da noite, tem uma live, eu e o Daniel Machado da Rocha, para falarmos da medida provisória 871 convertida em lei. A conversão em lei. Ainda não tem o número da lei, porque precisa da sanção do presidente da República, então a gente ainda não tem aí o número da lei. Mas ela já foi encaminhada ali para a sanção presidencial, vamos ver se vai ter algum veto ou não, mas a gente já pode trabalhar alguns pontos, estão todos convidados, então, para hoje, 8h30, quem não puder assistir eventualmente, depois o vídeo fica disponível, mas o legal é ver logo agora para a gente conseguir, tá? Estão todos convidados aí. A live é no perfil do IDS no Facebook, tá? Bom, ali nós temos algumas novidades, especialmente aqui chama a atenção a questão da carência. A carência, quando a pessoa... Eu falei isso com vocês na aula passada. Aliás, já tinha adiantado que havia a possibilidade dessa mudança. Quando a pessoa preenche... A pessoa já foi segurada. Perde a qualidade de segurado. Quando ela volta a ser segurada, quando ela se refilia à Previdência Social, a medida provisória estava exigindo que ela preenchesse integralmente a carência. Não é isso? Preenchesse novamente os 12 meses de carência. Da forma como foi aprovada agora, basta que você preencha a metade. Você preenchendo a metade, preenchendo os 6 meses, você já consegue recuperar as contribuições anteriores. Tá? Vamos ver se isso vai ser vetado, se vai ter alguma alteração. Quando tiver ali já consolidado, eu volto a trabalhar isso aqui no Previdenciário Total, volto a trazer a notícia para vocês. Tá bom? Mas, de qualquer maneira, vamos debater esse assunto também nessa live hoje. Se quiserem, podem aí, estão super convidados a participar. Outra novidade foi o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele afetou um tema que a gente chegou a falar na aula passada e que tem uma súmula da TNU sobre ele e mandou suspender todos os processos, que é o seguinte, me refiro à súmula 72 da TNU, que afirma que se a pessoa comprova que estava incapacitada no momento em que ela acabou trabalhando, ela tem direito a receber os atrasados desse período, mesmo tendo trabalhado. Vamos supor o seguinte, a pessoa tem lá um problema de coluna e ela não consegue trabalhar sem sentir aquela dor extrema ali na coluna. Foi na perícia do INSS e o perito do INSS falou o seguinte: tá respirando?
pode trabalhar, tá? Então a pessoa fazer o quê? Voltou para o trabalho, só que ajuizou a ação, dizendo, o INSS está dizendo que eu posso trabalhar, eu não tenho condição de trabalhar, mas estou sem o benefício, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o meu trabalho, senão vou perder o emprego, né? Então foi para o trabalho, ajuizou a ação, e ali, ficou ali, fez a perícia judicial 6 meses depois, 10 meses depois vem a sentença dizendo, está incapacitado desde a data do requerimento. Quando ele fez o requerimento lá atrás, já estava incapacitado. Mas o INSS vem e fala, mas espera lá, está incapacitado desde a data do requerimento, mas esses 10 meses aqui, essa pessoa trabalhou, recebeu o salário, então eu não vou pagar auxílio-doença para ela, porque ela trabalhou. A súmula 72 diz, olha, se ficar provado que a pessoa estava incapacitada, ela tem direito a receber o auxílio-doença, porque já havia fato gerador do benefício. Ela só estava trabalhando ali sem poder, porque o INSS arbitrariamente tinha negado o benefício. Senão o INSS vai se aproveitar da própria torpeza, não é? Então, o que diz a jurisprudência até agora? Diz, o fato da pessoa ter trabalhado não quer dizer que ela podia ter trabalhado. Ela trabalhou sem poder, sem ter condição. Ele estava indo ao trabalho, mas de fato ela não estava realmente trabalhando. Essa é a questão. Imagina, você está com problema de coluna, está exercendo sua atividade. Às vezes o médico diz, se você exerce a sua atividade aqui, você vai agravar o seu problema, você não pode pegar peso aqui assim. Então você está impossibilitado de pegar. Só que a pessoa não tinha outra saída, trabalhou. A jurisprudência diz, vai receber esse período, mesmo tendo trabalhado. O STJ, porém, ontem, ou antes de ontem, essa semana, admitiu ali recurso especial, afetou recurso especial na sistemática dos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos que tratam desse tema. Então, se você tem um caso em que está discutindo esses atrasados do auxílio-doença, correspondente a um período em que a pessoa chegou a trabalhar, mas a perícia está dizendo que nesse período ela não poderia ter trabalhado, esse tema está suspenso, aguardando então o julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? Ok, vamos lá. Então tenho ali o meu auxílio-doença para situações de incapacidade parcial ou temporária. Mas às vezes a pessoa tem uma outra situação mais grave. Ela tem uma invalidez total e permanente. Eu já disse para vocês na aula anterior que o jargão previdenciário acaba adotando a expressão incapacidade para os casos de incapacidade parcial ou temporária, casos de auxílio-doença, e invalidez para os casos de aposentadoria. Então, invalidez total e permanente. Isso não é nada técnico, tá? Mas acabou sendo a forma que é usada. Quando você fala invalidez, geralmente você está se referindo ao caso de invalidez total e permanente. Mas vale a pena sempre acrescentar. Estou pedindo aqui o benefício porque é uma invalidez total e permanente. Reparem, então, que quando eu falo do benefício de aposentadoria por invalidez, eu estou diante de um risco social mais grave. O fundamento de validade constitucional é o mesmo, como a gente já viu na aula passada, está lá no 201, inciso 1º da Constituição. Só que aí a lei vem e fala o seguinte, nos casos de invalidez total e permanente, o tratamento que eu vou dar é diferente. Olha lá, a partir do artigo 42 da Lei 8.213, eu tenho aqui a disciplina legal da aposentadoria por invalidez. Aí o artigo 42 me fala assim, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. E vai ser pago enquanto ele continuar nessa condição. Olha a diferença. Não está falando de uma incapacidade para a sua atividade habitual. Está falando de incapacidade
para atividade que lhe garanta a subsistência, qualquer atividade. Então tem que ser uma invalidez total, uma invalidez que alcance todas as atividades capazes de lhe garantir a subsistência. Ele não consegue exercer a sua atividade nem qualquer outra. É uma invalidez total. Evidentemente, gente, que a gente sempre tem que olhar com bom senso isso aqui, porque se você for à risca, invalidez total, que é impossível de fazer qualquer coisa, só se o sujeito estiver tetraplégico, cego, surdo, mudo, não é? É claro que você tem que olhar considerando as circunstâncias que cercam aquela pessoa, sempre. Como a gente já vai ver aqui daqui a pouco. Tem que olhar para os dados de realidade. Se olhar só para o indivíduo, eu penso, não, ele está enxergando, ele poderia trabalhar com alguma coisa. Né? Então você tem que olhar sempre de acordo com os dados da realidade que cercam aquela pessoa. E vejam, insuscetível de reabilitação para qualquer outra atividade. Então, além de ser total, ela é permanente, não tem como ele voltar a exercer uma atividade. Então, enquanto no auxílio-doença os requisitos são alternativos, parcial ou temporária, para eu conceder a aposentadoria por invalidez, tem que ser total e permanente. Tá? Existe a exigência total e permanente para conceder a aposentadoria por invalidez. Ah, mas já está tantos anos em auxílio-doença, será que eu não posso conceder a aposentadoria agora? Não, porque eu posso ter uma situação de incapacidade permanente, só que parcial. E a pessoa não foi reabilitada porque o INSS não encaminhou para reabilitação, tal, mas a perícia judicial está dizendo, olha, é parcial. Então, o seu pedido para converter o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez vai ser julgado improcedente, porque é parcial. Só vai ter direito à aposentadoria por invalidez se for total e permanente. Total e permanente. Tá? Ok. Então, eu preciso aqui de uma invalidez total e permanente para ter direito à aposentadoria. Total e permanente. Até aqui tudo bem? Ok, vamos lá. O que é uma invalidez total e o que é uma invalidez permanente? Como a gente já sabe o que é uma incapacidade parcial e uma incapacidade temporária, fica mais fácil, é só fazer agora o contrário. Então vamos ver ali, ó. Invalidez total. A invalidez total é aquela que inabilita o segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. Aqui nós vamos olhar para a pessoa e verificando o que ele pode trabalhar. Ele tem que estar incapacitado para qualquer uma dessas incapacidades. O pessoal da perícia gosta de uma expressão que é uma incapacidade omniprofissional. Né? Então, ele está incapacitado para todas as atividades capazes de lhe garantir a subsistência. Então, isso é uma invalidez total. E o que seria uma invalidez permanente? Aquela que tem um prognóstico negativo com os recursos terapêuticos disponíveis. A gente já sabe que a invalidez temporária é aquela que tem um prognóstico positivo. Em outras palavras, para ser bem mais simples, a gente vai dizer que a invalidez permanente é aquela que não tem recuperação. Mas, mais uma vez, a gente não está olhando para a doença. Não quero olhar se a doença é curável ou incurável. Se a lesão do acidente é reversível ou irreversível. O que eu estou olhando é se a pessoa tem condição de voltar a trabalhar. Esse é o ponto. Se a pessoa tem ou não tem condição de voltar a trabalhar. Ele pode ter uma doença incurável, mas a invalidez ser temporária. Então, o que interessa aqui é se ele vai ter chances de voltar a trabalhar. Às vezes você tem muitos recursos assim, né? Porque a pessoa ajuiza a ação pedindo restabelecimento de um auxílio-doença que foi cessado,
ou a concessão de auxílio-doença, e a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Aí vem a sentença dizendo, olha, estou reconhecendo que tem incapacidade temporária. Estou reconhecendo que tem incapacidade temporária. Então, vou julgar procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença. Mas vou julgar improcedente o pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Aí vem muitos recursos dizendo, olha, na verdade a invalidez é total e permanente mesmo. E aí vai lá, traz o recurso, se for no juizado, o recurso nominado para a turma recursal, dizendo, olha, a invalidez é total e permanente. Só que o recurso que vem simplesmente falando isso, é muito difícil conseguir mudar. Você tem que trazer elementos capazes de realmente conduzir a essa conclusão. Senão fica o recurso, sei lá, a perícia dizendo que é ou parcial ou temporário. E aí vem só a petição dizendo, ah, não, mas na verdade não é assim e tal. Não tem como. Eu julguei um caso essa semana, agora, segunda-feira, bastante interessante, que era assim, uma pessoa estava com problemas psiquiátricos em razão de que tinha origem em um grave trauma que essa pessoa tinha, que essa mulher tinha sofrido anteriormente, né? Então, uma situação gravíssima, séria. Essa pessoa tinha sofrido esse trauma e estava impossibilitada de trabalhar. Só que a perícia disse, está impossibilitado mesmo. Só que isso é reversível. Ela vai conseguir voltar aqui. E aí estipulou um prazo ali de tratamento. Ok. Ora, veio o recurso dizendo o seguinte, olha, acho que na verdade a pessoa está muito mal, não consegue trabalhar, tá... Bacana, li o recurso, fiquei sensibilizado até com o recurso, mas não tinha nenhum embasamento e nada, estava só no argumento do advogado ali, que estava contra a perícia. O advogado pode argumentar com base nos elementos periciais, mas não adianta ele argumentar trazendo informações sem prova, senão fica só alegação sem fundamento, não é? O advogado foi despachar lá até no dia da sessão, apresentar memoriais, despachar, e ele falou, vou trazer até uma informação que nem está nos autos. Eu falei, doutor, nem adianta, né? Eu não tenho como julgar sem informação que estão nos autos. Quando não foi difícil até o atendimento lá no escritório, advogado super diligente, mesmo assim, vestiu a camisa, fez um trabalho muito bacana, muito legal. Só que o resultado do recurso não podia ser outro. Acabou, eu até julguei, dei parcial procedência, a turma deu parcial procedência, no caso, porque para prorrogar um pouco mais a data de cessação do benefício, para que a pessoa tenha oportunidade de pedir a prorrogação administrativamente. Mas não tinha como converter em aposentadoria por invalidez. Não tinha como, porque por melhor que fosse a argumentação que estava ali, ela não estava amparada em elementos de prova. Então, guardem sempre isso. Senão fica aquela coisa assim, mas coloquei aqui, expliquei tão bem na petição. Não adianta só explicar na petição. Você tem que explicar na petição e vincular a prova. Tem que trazer a prova do que você está alegando, né? Senão, você faz uma petição inicial maravilhosa, mas sem base nenhuma, não tem como aquilo ser julgado procedente, né? Sem base probatória, que eu digo. Então, qual é o cuidado que tem que trazer aqui? Mesmo que traga, estou trazendo um relatório médico que está contrariando aqui a afirmação da perícia. E aí não é nem contrariando, é porque às vezes você tem algumas informações na perícia que podem ser melhor esclarecidas com o relatório médico da pessoa. O perito disse isso, de fato está caminhando no sentido correto, porém tem algumas informações adicionais que deveriam ter sido levadas em consideração e está ali, né?
esse tipo de argumentação que é importante, que faz diferença, tá? No recurso nominado, você pode pedir uma nova perícia se você mostrar que houve algum vício naquela perícia. Eu tenho trabalhado muito com o seguinte parâmetro aqui, né? Não é um parâmetro absoluto, mas a turma vem empregando muitas vezes a questão do diagnóstico e do prognóstico. Olha só, uma coisa é o perito judicial realizar uma análise e chegar ao mesmo diagnóstico que o médico da pessoa chegou. Porém, concluir de modo diferente quanto à incapacidade. Eu já vou explicar. Talvez você já tenha se indignado, e é muito comum essa indignação, quando a opinião do perito é diferente da opinião do médico. Aí sempre vem aquele argumento assim, como é que pode? O perito viu a pessoa durante 15 minutos. Como é que a opinião dele pode valer mais do que a do médico que acompanha essa pessoa há 15 anos? Né? É porque cada um tem uma função diferente. A melhor pessoa para me dizer qual doença a pessoa tem, como é o tratamento dessa doença, qual o sintoma que essa pessoa apresenta, é o médico dela. É claro que você tem que olhar, no Brasil nada é tão tranquilo assim, né? É claro que você tem que olhar com cuidado, isso pode ser submetido a contraditório, tá? Mas em princípio, para dizer o que a pessoa tem, a melhor informação vem do médico, que atende a pessoa. Agora, para dizer se aquilo gera ou não gera incapacidade, a melhor pessoa para me dizer isso é o perito. Então olha a diferença. A pessoa tem um problema cardíaco. Aí o médico dela diz, tem um problema cardíaco X, ela tem esse problema aqui e tal, e em razão disso ela não pode trabalhar. O perito judicial vê o seguinte, olha, ela tem um problema cardíaco. O problema é esse aqui, é o mesmo problema que realmente o que o médico está dizendo, ela tem mesmo. Ok, o diagnóstico está batendo. Agora, o perito vai me dizer se essa pessoa tem ou não tem condição de trabalhar. É a melhor pessoa para me dizer isso. Agora, olha a diferença. Caso que a gente julgou também segunda-feira e que a gente anulou a sentença para determinar a nova perícia. A pessoa tinha transtorno bipolar. Em tratamento do transtorno bipolar. Relatório médico dizendo, tem transtorno bipolar, está em tratamento, transtorno bipolar, papapá. Tá? Foi para a perícia judicial. Na perícia do INSS foi constatado transtorno bipolar. Aí foi para o perito judicial. Só que o INSS negou o benefício. Identificou a doença, mas negou o benefício. Foi para o perito judicial disse, olha, não tem sintomas da doença psiquiátrica alegada. Não tem a doença. Então, não tem a doença e não tem incapacidade. A sentença pegou o laudo, está dizendo que não tem incapacidade, julgou improcedente o pedido. Lá na turma, o que a gente falou? Olha, vamos lá? Uma coisa é o perito judicial conseguir demonstrar aqui que o perito judicial poderia falar, tem a doença, mas não está incapacitado, ok. Ou até poderia falar o seguinte, apesar dos laudos, há elementos suficientes nos exames para descaracterizar esse diagnóstico. Acho que está errado o diagnóstico por causa disso. E motivar de uma maneira adequada essa conclusão. Ele pode fazer isso, né? Só que simplesmente o perito falou, eu não estou diagnosticando o transtorno bipolar. Ignorando aquela documentação anterior. Não dá. Principalmente com doença psiquiátrica, né? A doença psiquiátrica, às vezes, você vai demorar algumas consultas para poder chegar ao diagnóstico, porque, às vezes, naquele momento em que a pessoa está ali, ela não está em crise, aí você não consegue diagnosticar. Então, a turma, né, esse caso estava lá sob a minha relatoria, aí a gente
anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para a produção de nova prova técnica, né, que levasse em consideração o histórico que estava ali documentado do tratamento da pessoa, enfim. Quer dizer que ela vai receber? Não, mas pelo menos vai ter uma perícia agora que leve em conta. E aí sim você vai poder identificar se existe ou não incapacidade. Certo? Então, é a diferença entre o erro injudicando e o erro improcedendo. O erro injudicando vai gerar a reforma da sentença. Era improcedente, vai ser procedente, ou era procedente, vai ser improcedente. Não é isso? Agora, o erro improcedendo vai gerar anulação da sentença. E se a causa não tiver madura, tem que retornar para que haja uma nova sentença, ou a continuidade, sanar o vício processual e continuar. Nesse caso, tinha um erro improcedendo. Qual era? A admissão de uma prova pericial que não estava adequada. Então, você tem que repetir a prova pericial para poder, então, chegar à conclusão. Tudo bem? Não ficou claro aqui o porquê o perito é o profissional mais indicado, né, para dizer incapacidade. Porque o perito é o profissional mais indicado para dizer incapacidade, porque a função do médico assistente é tratar a pessoa. Então, você pode ter um médico que, e eu vejo muito isso nas perícias, eu falo assim, se eu tivesse doente, eu queria que esse sujeito me tratasse. Mas, como perito, ele não serve. Porque, assim, ele pode ser excelente para dizer, o tratamento vai ser esse, isso aqui que vai fazer a pessoa ficar boa. Agora, identificar se aquela situação impede ou não de trabalhar, já não é a função do médico assistente. Essa é a função do perito. A questão, então, é porque, assim, a gente não pode importar modelos, e nem acho que daria certo, mas só para a gente ter uma visão, como é que é na Previdência americana, na Social Security americana. Na Social Security lá dos Estados Unidos, eles fazem assim, o perito da Previdência não entra em contato com o paciente. Não tem exame do paciente pelo perito. Né? Não é função do perito examinar o paciente lá. A função dele é analisar a situação médica e definir se aquilo gera ou não gera incapacidade. Quem examina o paciente? O médico do paciente. Então, vem os relatórios médicos, feitos pelo médico do paciente, tá? Ele analisa, o perito analisa a partir dali, e aí ele tem segurança de que o relatório está certo. Aí ele, a partir dali, ele vai falar, com esses sintomas, com essas características, gera incapacidade, ou com isso aqui não gera incapacidade. Dessa forma. Tá? O problema no Brasil é que não dá para confiar 100% nos relatórios médicos. E aí, sem qualquer crítica generalizada aos médicos, mas a verdade é que a gente não tem, e aí não é só dos médicos, de um modo atinge várias profissões, a gente não tem, talvez, um grau de confiabilidade em informações trazidas dessa forma. Basta olhar o seguinte, né? A forma como a questão dos atestados médicos né? Então você vai no médico, às vezes o médico fala, não, vou te dar um atestado. Doutor, dá para ser de 5 dias? Ah, dá, não sei o quê. Dá para ser de 10 dias? Ah, dá, não sei o quê. Ou seja, você tem uma fiscalização pouquíssimo eficiente dos relatórios médicos, da forma como é feito. Então não dá para você se basear sem fazer o exame. Aqui você precisa. Então a perícia tem que olhar a pessoa para confirmar. Não tem como você se basear 100% na informação do médico. Mas não dá para desconsiderar. Você tem que levar muito a sério a informação que veio do médico, né? Professor, com relação à especialidade médica, quando eu tenho um assistente e tenho um perito, o perito necessariamente tem que ser especialista naquilo. A pergunta foi em relação à especialidade médica. Tem que ser ortopedista? Tem que ser um cardiologista? Tem que ser... Não, não tem. Jurisprudência tranquila, dizendo que não tem. Salvo em casos excepcionalíssimos, extremamente complexos. Agora,
de modo geral, não precisa. Porque você, na verdade, o especialista é o médico. Você não pode ter, e a gente já anulou várias sentenças, um fisioterapeuta fazendo a perícia médica. Não dá. Tá? Até porque o fisioterapeuta, a perícia é até muito boa, assim, bem completa, pessoa dedicada. Só que tem algumas informações que ele não tem na formação dele ali, como fisioterapeuta. Então não dá para o fisioterapeuta fazer uma perícia médica. A lei fala em perícia médica. Né? Agora, não há a obrigatoriedade da especialização do médico ser na área da incapacidade da doença. Por quê? Vários motivos. Primeiro que o médico, ele, quando se forma, ele não tem a restrição de tratamento, ele pode tratar todas as doenças. Né? Então, ele pode tratar da doença cardiológica, ele pode tratar ele não pode exibir o título de especialista sem fazer a prova específica da sociedade específica lá. Agora, ele pode tratar das doenças. Né? Agora, então, é a medicina que é a especialidade para fins de perícia. Agora, é claro que você tem algumas situações que você pode exigir um pouco mais. Tá? Até porque, repare bem, no próprio INSS, você não tem essa especialização, e nem tem como ter. Né? Porque você não está ali para cuidar da pessoa. Você está ali para definir se a pessoa tem condição ou não de trabalhar. Esse que é o ponto. Agora, é uma doença raríssima, uma situação super excepcional, aí você tem que explicar, tem que motivar. Se você fizer simplesmente o recurso dizendo a perícia é nula porque não foi feito pelo médico com a especialização, não sei o quê, vai rodar. Não tem essa impugnação, não vai colar. Jurisprudência tranquila, salvo em casos excepcionais. Você pode falar o seguinte, um oftalmologista está levando os exames oftalmológicos, um médico do trabalho, com base nos laudos oftalmológicos, pode chegar à conclusão se ele tem condição ou não de trabalhar. Agora, o que não dá, de repente, é o seguinte, não tem, ele fez um exame ali na sala dele de qualquer maneira, projetou uma luz lá no quadro sem os equipamentos necessários para fazer a análise. Então, você tem que olhar caso a caso. Mas, assim, não existe a obrigatoriedade da especialidade do médico ser aquela. Tem muito recurso, o pessoal esperneia a beça em relação a isso, mas jurisprudência afasta. Então, esse é um tipo de impugnação que não cola. Tá? Então, vamos lá. É claro que você pode identificar, se você vai impugnar por causa disso, você pode identificar falhas da perícia e mostrar. Se fosse um especialista, não teria feito dessa forma. Isso aqui, por exemplo, tem um equívoco. Mas aí o que você está fazendo? Você está trazendo ali um erro do perito. Não é um argumento genérico, porque ele não é especialista. E tem um dado de gestão processual, gente. Também, assim. Infelizmente, a gente tem que lidar com isso. Não há peritos especialistas em todas as subseções da justiça para todas as especialidades. Simplesmente não há. Estava conversando com um colega de outra região, que atua numa turma recursal de outra região. Ele estava falando que a turma recursal dele estava começando a dizer que para casos de doenças psiquiátricas tinha que ser especialista. Então estava anulando as sentenças que foram proferidas com base em perícia elaborada por médico não psiquiatra, quando a incapacidade estava alegada que tinha causa psiquiátrica. Então, ortopedista fazendo análise do problema de psiquiatria. Qual era o problema? Aí ele falou, Fábio, a gente começou a fazer isso. Só que começou a dar um problema danado. Por quê? Porque no interior lá do estado, simplesmente não tem perito psiquiatra. Então os processos, a gente anulava e ia para lá, mas não tinha perito psiquiatra para fazer a perícia. Né? Então, esse é um problema. As perícias, agora até melhorou um pouquinho por conta do pagamento ser feito, se bem que melhorou e está uma quebra de braço danada, mas a perícia, às vezes,
demora a ser paga, o valor é baixo. Se você está falando ali, tem peritos que fazem uma grande quantidade de perícias e aquilo se torna um negócio para eles. Também é uma coisa ruim, né? Quando você tem um perito fazendo um volume tão grande que você vai fazer perícia numa velocidade que não dá para ter qualidade razoável. Mas, por outro lado, se você pega um sujeito que faz 1, 2, 3 perícias, para ele aquilo ali vai ganhar R$100 e poucos numa perícia, e aí para o médico fazer 2, 3 perícias, o trabalho que ele vai ter, coisa que simplesmente para ele não vale a pena. Às vezes você não consegue o perito naquela especialidade. E aí fica sem perícia. Você vai ter que conseguir um outro perito de uma outra área de qualquer maneira, porque você não vai ter a especialidade. Ainda tem esse problema de gestão processual. É claro que no mundo ideal, quanto mais especializado, quanto mais seria... Só que na prática isso acaba não conseguindo acontecer de verdade, assim, não tem condição. Às vezes é chato a gente trazer essas notícias, mas a gente tem que trazer os dados da realidade para vocês, né? Então, sim, tá? Bom, ô Fábio, mas então não adianta nada, assim, joguei lá, é loteria total? Claro que não. Vai depender só do perito? Claro que não. Aí é que vem o advogado. Vamos lá. O advogado, ele tem um papel fundamental. Primeiro, nessa questão toda de trazer a profissiografia do indivíduo, trazer o que a pessoa faz. Eu cheguei a falar para vocês na aula passada do caso que eu usei a CBO para julgar os casos que eu usei CBO para julgar auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? Acho que não, né? Às vezes, olha só como é importante você trazer a informação precisa do que a pessoa faz. Às vezes o perito não sabe, gente. Porque o perito é médico, ele conhece a medicina, mas às vezes ele não sabe exatamente o que faz aquela atividade. Então, tinha lá um caso de uma senhora que era camareira em um hotel. O perito chegou à conclusão que ela não podia exercer esforço físico. Mas olha só que coisa, olha só. A perícia estava correta tecnicamente. Não pode fazer esforço físico. A parte médica estava ok. O problema é que o perito não sabia exatamente o que fazia uma camareira. Né? Imaginou que camareira ia lá, só dava um jeitinho no quarto, uma coisa leve do hotel e tal. Aí ele fala, nos quesitos, está incapacitado para o exercício da sua atividade? Resposta, não. Mas ele falou lá antes que ela não podia fazer esforço físico. Mas está incapacitado para o exercício da sua atividade? Não. Como é que é uma boa impugnação aqui, a esse laudo? Na verdade, você não precisa falar mal do médico. Fala assim, o médico foi perfeito no exame. O problema dele é que a resposta aos quesitos não está coincidindo com o exame que ele fez. Muito possivelmente porque ele não sabe exatamente o que faz uma camareira. E aí, para julgar esse caso, na verdade, esse caso acabou vindo sem essa impugnação dessa forma, mas aí eu fiquei, bom, tá, achei estranho essa perícia dessa forma e tive que buscar alguma base que faz a camareira, porque o ideal fosse que no processo tivesse a prova de como era exercida a atividade, que o advogado tivesse produzido ali a prova de como era a atividade, tivesse a descrição, tivesse ali uma declaração do hotel, como é que ela fazia, isso seria o ideal. Mas como não tinha, eu tinha que me basear em alguma outra coisa que não fosse a prova dos autos, mas que fosse uma informação pública. O que eu me baseei? Fui lá na classificação brasileira de ocupações, na CBO, peguei lá, joguei camareira. E aí o código da camareira estava junto lá de uma categoria, faxineira, camareira,
E aí tem lá a descrição, movimentar na limpeza, movimenta móvel, não sei o que, levanta... E aí, pela descrição da CBO, deu para identificar que havia o esforço físico. Veja, porque não dá para simplesmente falar assim, a camareira, claro que faz esforço físico. Você tem que ter o embasamento em alguma coisa. Já que não tinha uma prova para o caso concreto, foi no genérico da CBO, que já foi suficiente nesse caso concreto para garantir o auxílio-doença. Mas o ideal seria que você tivesse, nesse caso, uma prova específica. Olha como o exercício da atividade dela exige. E vocês podem usar essa descrição da CBO, ajuda muito. Ajuda muito. Então tá lá. Ah, Fábio, onde é que eu acho isso? No site do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho não existe mais, mas o site continua a existir, tá? Então tá lá. Então, você tem ali um espectro do Ministério do Trabalho ainda existente, e aí tá ali, você consegue, a CBO tá lá, tá? O que você vai ter aqui? Coloca ali a atividade, como ela desempenha, e aí você pode até, a partir dali, começar a usar outros elementos. Não adianta olhar só para a parte médica, então. Vamos olhar para essas outras coisas, inclusive para a vida da pessoa além do trabalho. Como assim, Fábio? Vejam, para ter direito à aposentadoria por invalidez, a pessoa precisa ter uma invalidez total, que é aquela que é insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade. Então, ela não consegue mais exercer a atividade dela, nem consegue ser reabilitada para o exercício de qualquer outra atividade. Para eu saber se essa pessoa pode ou não ser reabilitada para o exercício de outra atividade, não basta eu olhar para a saúde dela. Concordam comigo que alguém que tem mais estudo, menos idade, experiências em outras atividades, tem mais chance de se reabilitar do que outra pessoa que tem menos estudo, que tem ali já uma idade mais avançada, que sempre trabalhou na mesma coisa? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas como é que eu vou saber qual é o grau de escolaridade da pessoa? No processo judicial, quem tem que contar isso para o juiz? O advogado. Como é que eu vou saber o histórico de trabalho dessa pessoa? O advogado. Vamos juntar lá a carteira de trabalho mostrando os outros vínculos, sempre trabalhou nesse ramo de atividade. Trabalhar essas informações, grau de escolaridade, idade avançada, destacar esse ponto, né? Então você tem que levar em consideração essas condições pessoais e sociais. Onde essa pessoa mora? Tem chance dessa pessoa conseguir ser reabilitada mesmo? Ou não tem chance dela ser reabilitada? Outro dia me contaram uma, assim, até agora eu não sei se é verdade, de tamanho absurdo, né? Essa não foi caso que eu vi, assim, né? Eu já vi muita coisa, mas essa foi realmente... O sujeito tinha... Essa eu vi. Essa eu vi, na verdade. Assim, eu vi o processo, né? O sujeito, ele era pintor de parede, não de quadros, né? Pintor de parede, e tinha Parkinson. E o perito disse que ele não estava incapacitado para o exercício da atividade dele. Dependendo, aí assim, só que ele tinha Parkinson já há vários anos. Um pouco difícil, né? Você imaginar, você olha assim, você estranha. Como é que a pessoa com Parkinson, já no Parkinson avançado, vai conseguir trabalhar com pintura, né? Porque por conta dos efeitos, claro, pode ser que o perito tenha identificado, que ele não tenha perdido os movimentos, mas isso traz um ônus maior para a perícia, né? Tem que explicar melhor essa história. Mas o caso que eu estava falando, que eu não vi, agora que eu lembrei, foi também um caso de Parkinson, que o INSS quis reabilitar a pessoa como cabeleireiro. Né? Então a pessoa com Parkinson não podia exercer a atividade dela,
E aí o INSS encaminhou para reabilitação, e a reabilitação era como cabeleireiro. Difícil também, não é? Então tá ali. Talvez naquele momento ela até conseguisse ainda preservar os movimentos, mas você vai estar reabilitando a pessoa para uma nova atividade, você já tem que prever ali, possivelmente, uma sequela da doença, que é o tremor, né? Então, enfim. Então, olha só, tudo isso tem que ser levado em consideração. Como eu perguntei há pouco, onde essa pessoa mora? Outro caso curioso. Você tinha ali uma pessoa que trabalhava como segurado especial no interior de um estado do Nordeste. Esse caso me contaram também. No interior de um estado do Nordeste. E trabalhava ali como agricultor, segurado especial. Não conseguia mais exercer sua atividade de agricultor e o INSS estava querendo encaminhá-lo para reabilitação como assessorista. Só que o próximo prédio, o prédio mais perto da casa dele, de morar, ficava a 500 quilômetros. Então, adianta você chegar e falar, não, olha, esse sujeito mora aqui no sertão, né? Mas pode trabalhar como assessorista. Não adianta. Então, não adianta só olhar para a doença, só para a lesão. E aqui, nem olhar só para a atividade dela, como eu vinha falando. Agora, a nossa visão tem que ser ainda mais ampla. A gente tem que olhar para todas as condições sociais e pessoais. E aí, nesse momento, a atuação do advogado é fundamental. Porque eu vejo muito simplesmente falar assim, tem idade avançada, não consegue mais. Não, vamos lá, tem que trazer mais coisa para cá. Trazer a vida da pessoa para cá. Ele consegue, a pessoa trabalha como, numa atividade que não tem esforço físico. Ok. Só que ela mora no alto do morro. E para ela conseguir chegar no trabalho, tem uma escadaria gigante ali. Não tem motoboy, não tem no teleférico, né? Porque o pessoal do Rio está acostumado, mas o pessoal de fora não. Aqui tem algumas comunidades, algumas favelas do Rio que tem teleférico. Às vezes funciona, às vezes não. Mas, às vezes é interrompido por causa do tiroteio. É muito surreal isso, né? A gente vive numa situação que é dramática. Ontem mesmo, lá em Niterói, teve um tiroteio pesado, né? Teve um tiroteio pesado. E é no caminho da escola das minhas filhas, assim. Aí você para e pensa, você vive num clima de guerra. Aqui você acostuma. Mas o grau de absurdo é muito grande nisso. Aí quando você vive o clima de guerra, mas aí quando chega bem perto, aí você espanta, né? Minhas filhas vão passar ali agora? Não, né? Só que aí o problema é que você tem gente que vive com isso todo dia, né? Esse é o problema. Quando chega perto da classe média, a gente fica espantado. O problema é que tem gente que vive com isso absolutamente todos os dias. Todos os dias. Bom, mas vamos lá. Então ela mora lá no alto do morro. Para chegar no trabalho, ela tem que descer aquela escadaria. O problema dela é um problema no joelho. Como é que ela vai fazer? A reabilitação profissional tinha que ser tirar essa pessoa lá de cima e botar morando aqui embaixo, né? Ou então ela não vai ter condição de trabalhar, porque para a atividade dela ela consegue, só que isso não basta você olhar o momento que ela está dentro do trabalho, você tem que olhar inclusive o deslocamento dela. Tem casos extremos, é claro que isso não vai ser tem que pegar um ônibus cheio, complicado, não, mas tem casos extremos em que esse deslocamento vai impedir que a pessoa trabalhe. Esse é um caso. Só que como é que o perito vai chegar a essa conclusão? Não vai, se não vier a informação trazida pelo advogado. Tá?
Então não adianta falar, ah, não, ó, vamos ver, vamos lá no perito, que der, deu, loteria. Não é assim. Tem que trabalhar com essa informação. Inclusive no seu quesito. Tira a foto da escadaria e bota na sua petição de quesitos o seguinte: a segurada tem condição de subir e descer 2 vezes por dia essa escadaria? Bota lá. Né? Vamos quesitar cada vez mais próximo do caso concreto e que traga em consideração todas essas questões. Tá? Bom, e tem base para isso, Fábio? Tem base para isso, a questão está até sumulada. Olha aqui, súmula 47 da TNU. Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez. Então, reconhecida a incapacidade, aí o juiz vai analisar as condições pessoais e sociais para a concessão. Olha, gente, que coisa importante é trabalhar bem a súmula 47. A súmula é muito legal. Às vezes a aplicação dela está ruim, mas a súmula é muito legal, porque olha só. Primeiro que ela parte do seguinte: não dá para você reconhecer incapacidade só pelas questões sociais e pessoais. Não dá. Tanto é que tem uma outra súmula que deixa isso claro, a súmula 77. O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. Tá? Então não adianta só falar assim: ah, coitado, tá muito velhinho, tá difícil conseguir emprego. Não é isso. Tá? Ele tem uma atividade habitual que ele não consegue exercer a atividade habitual. Então está constatada a incapacidade dele para a sua atividade. Ponto. Aí eu vou levar em conta as condições pessoais e sociais para saber se ele tem condição de ser reabilitado para outra atividade. Então eu parto da incapacidade reconhecida para a atividade dele e a partir dali eu vou verificar se existe realmente chance dele ser reabilitado para outra coisa. Agora, olha só o detalhe. Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, ao fim e ao cabo, quem tem que analisar essas condições pessoais e sociais não é o perito. Porque o perito é especialista médico. O perito pode dizer, ele consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Agora, se ele consegue ser reabilitado ou não consegue ser reabilitado, às vezes o perito não tem a menor condição de responder. O perito tem condição de falar o seguinte: ó, ele pode, aqui, tem algumas outras atividades que ele pode fazer. Agora, se ele tem chances reais de ser reabilitado, não é o perito médico que tem que responder. Esse é um ponto em que nós estamos errando. Nós, todos que lidamos com benefícios por incapacidade, advogados, juízes, todos. Porque a gente está passando, muitas vezes, essa análise para o perito. Você pergunta: perito, essa pessoa tem condição de ser reabilitada? Qual deve ser a resposta que você espera do perito? Que ele me responda com base na medicina. Ele tem chance de conseguir aqui exercer atividade X, exercer atividade Y. Por quê? Ele não pode fazer esforço físico, mas ele poderia trabalhar. Ele não pode trabalhar em pé, mas ele pode trabalhar sentado. Então ele pode ser reabilitado para atividades em que vai trabalhar sentado. Ok. Só que saber se essa pessoa vai ter realmente condição de mudar de atividade, aí não é com o perito. Aí tinha que ser com o juiz. Às vezes o quesito para o perito é respondido assim: considerando o grau de escolaridade, considerando, não tem chance de ser reabilitado. Está errado, não é o perito que tem que fazer essa análise assim. Porque ele é especialista médico. Ele tem que me dizer o seguinte: olha, ele não pode trabalhar em pé, não pode trabalhar sentado, não pode trabalhar deitado, não tem como ser reabilitado. Beleza.
Ou ele vai dizer, não, não pode trabalhar em pé, mas pode trabalhar sentado, então pode ser reabilitado. Ok, incapacidade parcial, segundo perito. Aí o juiz vai verificar se essa pessoa tem condição de aprender outra atividade. Esse que seria o caminho. Mas o que está acontecendo hoje? Hoje, a maior parte, quando você pergunta para o perito se ele pode ser reabilitado ou não, já vem uma resposta considerando profissão, idade, está errado. Mas aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar aquela informação e trabalhar da seguinte forma. Olha, o que o perito está dizendo é que essa pessoa teria, com base em análise médica, condição de de exercer outras atividades desse estilo aqui. Porém, observando no caso concreto as condições pessoais e sociais, que o perito não é a melhor pessoa para identificar. Percebe-se que é impossível, no mundo fático, no mundo real, que essa pessoa consiga aprender uma nova profissão. Porque ela já tem 73 anos de idade, a sua experiência pretérita é sempre em atividades em que ele teve que trabalhar deambulando, exercer agora uma atividade que exija um esforço intelectual para ele, principalmente considerando o grau de escolaridade, absolutamente irreal, e aí você trabalha com essa argumentação. Não dá para, quando você fala dessa reabilitação, não dá para pegar o laudo do perito e dizer, ó, pronto, essa é a resposta definitiva, acabou. Aliás, para nada, né? Mas principalmente nesse ponto. Então, tem que trabalhar argumentando em cima daquilo. Impugnação ao laudo não pode ser apenas um momento de falar mal do perito. Ou dizer que a perícia é toda errada. Porque às vezes a perícia, ela em princípio está contra você, mas ela já traz todos os elementos que você precisa para conseguir a procedência. Porque o exame já está feito ali. O perito, a função dele é como se fosse de um intérprete, de um tradutor. Ele vai pegar a linguagem médica e traduzir para a linguagem jurídica. Então, às vezes a leitura que ele fez dos dados médicos está perfeita. Mas essa tradução está com algum ruído. E aí você pode aproveitar essa leitura e só fazer esse ajuste nessa tradução. Mostrar onde está a falha, onde está a imprecisão. Essa é uma boa impugnação, né? A impugnação no desespero, que absurdo, está errado, não sei o quê, não adianta, né? Não adianta você querer falar, esses peritos estão recebendo para negar benefício, né? A sustentação oral nessa segunda também foi um advogado lá, foi essa ou foi semana passada, não lembro, foi um advogado fazer a sustentação oral. Uma das coisas que eu sempre falo no curso de sustentação oral e para petição vale a mesma coisa, ali não é momento de manifesto político. Até porque você não sabe a opinião política de quem está lendo a sua petição. Ou do juiz que está ouvindo a sua sustentação. Né? Então, teve uma sustentação oral lá que o advogado começou a falar mal da política, da não sei o quê, da reforma da Previdência, não sei o quê. Aí eu fiquei, o sujeito não sabe, às vezes quem está aqui é super a favor da reforma da Previdência. Ele está criando uma empatia, ou está destruindo qualquer empatia, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. Não é isso. Então, na hora de impugnar a perícia, não adianta você sair falando mal de todos os peritos que a política previdenciária está errada. Não está aí. Você vai olhar para o seu caso concreto e identificar ali o que você pode impugnar. Né? Vamos lá. Ele deu sorte, porque lá na turma o pessoal está mais contra a reforma do que a favor, mas... Estou falando da turma recursal. Ok. Meus amigos, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café e a gente volta então para continuar a nossa discussão. Até já.